Nosso assunto aqui dentro desse espaço com você é sobre autorrealização. O ser humano ele vem ao longo da história da humanidade à procura de alguma coisa fora desse simples bem-estar material. Embora isso ainda seja muito importante para alguns, além desse mero bem-estar físico, além desse mero conforto, dessa estabilidade, essa procura por algo além disso e a possibilidade de nos depararmos com isso, de nos encontrarmos com isso, é o assunto que nós tratamos aqui dentro desse canal. Estamos tratando com você sobre a verdade da iluminação espiritual ou realização espiritual. Há vários nomes para esse encontro, para essa constatação, para essa percepção nova de vida. Essa tem sido a busca do homem pela espiritualidade ao longo de todo esse tempo, ao longo de toda essa história da humanidade. Aqui se trata dessa constatação da verdade de Deus. O ser humano ele não é feliz tendo apenas realizações externas. Por maiores que sejam essas realizações, por mais preenchedoras que elas sejam, por mais realizadoras que elas sejam, há dentro de cada um de nós um nível de insatisfação interna que nada consegue preencher. Alguns têm dado o nome de vazio existencial a essa interna condição de inquietude, de insatisfação. Então, há essa constante busca por experiências. Essa é uma forma de procura por algo além da mera satisfação material, da mera realização material. Então, há uma constante busca de experiências psicológicas, espirituais, viagens, realizações afetivas, emocionais. Na verdade, tudo isso ainda comporta um certo nível de realização material. E nada disso realmente satisfaz. Então há essa inquietude, há essa insatisfação interna, há esse vazio existencial. Então, apesar de todo o conforto, de todo o bem-estar, do ponto de vista material, internamente nós continuamos como criaturas confusas, em desordem interna psicológica, em conflitos dentro de cada um de nós, que não se resolve. Assim, o nosso trabalho aqui é encontrarmos uma resposta para tudo isso. Aqui eu quero lhe desafiar a encontrar seu natural estado de ser. Uma vida em qualidade completamente diferente dessa confusão, dessa desorientação psicológica, desses receios, temores, medos, desse vazio existencial. Realizando em você mesmo, constatando em você mesmo
a verdade do seu ser, a verdade de sua natureza divina. O trabalho em direção a isso está em descobrir como ir além da mente. Eu me refiro a essa mente que todos nós conhecemos. O pensamento em nós é a base dessa desordem, da forma como ele funciona. Nós temos uma memória de fatos. Essas memórias de fatos, em nossa existência, nós precisamos dela. Dentro de um certo nível, essa memória é algo muito útil. Precisamos da memória dos fatos. Essa é a memória do conhecimento que adquirimos ao longo de todo esse tempo de vida. Precisamos do conhecimento técnico, do conhecimento objetivo. Precisamos do conhecimento prático. Então, essa é a memória dos fatos. O endereço nosso, você tem que se lembrar. Se você não se lembra do seu endereço, há algo errado com o seu cérebro. Se você não se lembra do seu nome, há algo errado com o seu cérebro. Essa função de memória é muito natural. A não ser que haja alguma coisa, algum problema no próprio cérebro, a memória não irá funcionar bem. Mas essa memória é a memória dos fatos. Mas com isso também, juntamente com essa memória, nós carregamos um outro nível de memória, que é a memória psicológica. É essa memória psicológica que eu tenho chamado de condicionamento psicológico. É a memória que representa em nós, na vida, no viver, no dia a dia, preocupações, ansiedade, medo. São diversas formas de temores que nós trazemos em nós mesmos. Temos a ideia, a crença, a imagem sobre quem somos, sobre quem é o outro, sobre o que é a vida, inclusive sobre quem é Deus. E tudo isso está dentro dessa memória psicológica. Isso nos afeta de uma forma psíquica e física. Porque nós nos identificamos com esse nível de memória. E colocamos isso em evidência em nossa vida, em nossa existência. E essa é a razão de toda a confusão, de todo esse sofrimento interno, psicológico, toda essa confusão, toda essa desordem, todo esse vazio existencial. Então, essa procura por algo, além desse mero conforto material, dessa mera realização material, e além dessa condição psicológica de desordem interna, de caos interno, nessa procura pela espiritualidade, isso só tem uma resposta definitiva para nós mesmos quando realizamos a verdade sobre quem nós somos. A realização do seu ser, o despertar espiritual, a iluminação espiritual, é a revelação da felicidade de sua natureza verdadeira. Assim, o nosso assunto com você
aqui. É lhe mostrar que isso é possível nessa vida. E tudo que estamos compartilhando aqui em nosso canal com você é a partir de uma vivência nesse contato com Bhagavan Sri Ramana Maharshi, o sábio da montanha de Arunachala, apontando para essa direção. E hoje nós estamos compartilhando com você a verdade desta única mensagem para esse despertar. Ramana Maharshi chamava isso o caminho direto. Atma Vichara. A pergunta é: quem sou eu? Qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade sobre quem é você? Sobre quem nós somos? Qual é a realidade desta coisa inominável, indescritível, chamada Deus? Nós chamamos de Deus, mas estamos diante daquilo inominável, daquilo que é indescritível. Qual é a verdade sobre esta realidade divina, que é a realidade de Deus? A verdade sobre quem você é o encontro com o seu ser, o que é uma constatação direta de que aquilo que aqui está presente não é outra coisa a não ser Deus. Deus é a única verdade presente nessa vida, nessa existência. Assim, a espiritualidade é a constatação de sua natureza essencial. Se faz necessário uma mudança nessa estrutura psicológica. Uma mudança no corpo e na mente. Para que se assente aí, nesse organismo vivo, nesse mecanismo, o poder desta presença divina, que é o poder desta graça, que é a realidade de Deus. Então, essa insatisfação que nos leva a viver numa constante busca de experiências, de sensações, de realizações externas e também de algumas buscas e realizações de crenças, de ideias, de conceitos, o que também ainda é uma realização externa. Essa busca de preenchimento em diversas formas de prazer, o prazer emocional, o prazer intelectual, o prazer ligado a aspectos da intelectualidade ou aspectos afetivos, o prazer nas relações. Esse vazio existencial, o fim para esse vazio, o fim para esse sofrimento, o fim para essa insatisfação, a realização da verdade do seu ser é a realização do seu natural estado de amor, de paz, de felicidade. O fim desse vazio existencial, desse sentimento de vazio. Esse vazio está presente em razão dessa condição psicológica. E assim todos os temores. A mudança nessa estrutura psicológica se faz necessária. Então é necessário que haja uma mudança na própria mente, uma transformação, uma radical transformação nesse modo de pensar, de sentir e de agir.
Assim, o contato com a verdade divina, o contato com a verdade do seu ser, realiza uma mudança, uma transformação no corpo e na mente. Então, algo novo agora, algo inteiramente novo, é a presença da verdade, a presença da felicidade, a presença do amor. Essa mudança no corpo e na mente é em razão dessa transformação nesse modelo de pensar, sentir e agir. Esse novo modelo demonstra a presença real dessa mudança, desse poder divino que aflorou em cada um de nós. Quando esse poder aflora, desperta, desponta, alguns chamam isso o despertar da Kundalini. É essa energia desta consciência, é essa energia desta presença se mostrando, realizando, efetivando esta mudança nessa estrutura, nesse corpo-mente e, portanto, nesse pensar, sentir e agir. Não é o esforço baseado numa crença, numa ideia, num conceito, baseado em estudos de livros ou de ouvir de alguém como fazer, como realizar isso. Tudo isso nasce do autoconhecimento. Você precisa descobrir como estudar a si mesmo, como olhar para si mesmo, porque esta verdade, esta sabedoria vem a partir desse autoconhecimento. Nenhum agente externo pode lhe dar isso. Nenhum agente externo irá lhe dar esta mudança, o que representa esta felicidade, a presença da paz, da alegria e do amor. Isso nasce desse autoconhecimento. Tudo que estamos fazendo aqui nesses encontros, dentro desse canal, é lhe mostrar como realizar isso a partir do autoconhecimento. Então, a pergunta é: como realizar o autoconhecimento? Como realizar isso? Se tornando cônscio de si mesma, de si mesmo, agora aqui. É necessário estudar a si própria, a si mesma, a si mesmo. Observar suas reações, seus sentimentos, suas sensações, suas emoções. Você observa e constata isso nas relações, na relação com o outro, na relação com o mundo. Olhar os próprios pensamentos e não se confundir com eles. Os sentimentos, as emoções, as sensações. E não colocar uma identidade presente nessa experiência. Isso só é possível quando há esta atenção sobre si mesma, sobre si mesmo. Então, o autoconhecimento é a base para esta transformação, para esta mudança. E, portanto, para o fim dessa insatisfação. Para o fim dessa desordem e confusão. Para o fim do sofrimento. Portanto, esse é o assunto que nós tratamos aqui com você. Lhe mostrando através
da visão única, ímpar, da Atma Vichara, dentro dessa colocação de Ramana Maharshi. O caminho direto para o despertar de sua natureza divina está dentro desta visão do sábio de Arunachala. Olhar para dentro de si mesmo, olhar para aquilo que você é e perguntar: quem sou eu? Qual é a verdade sobre esse mim, sobre esse eu? Portanto, esse é o assunto que nós tratamos aqui com você dentro desse canal. Além de encontros também presenciais e encontros online. Se esse é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até a próxima. Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo em sono profundo? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você. Assim, o ego não pode ser uno com o corpo.